mesmo teto? Será que somos desconhecidos entre as pessoas que moram numa mesma moradia? Então, para isso, a gente vai lá no Livro dos Espíritos e faz a primeira provocação com a seguinte pergunta, que está na pergunta 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Uma recrudescência do egoísmo. Então, a gente vive hoje num mundo, eu não sei se vocês já escutaram um termo, tem um termo que está muito sendo falado, que chama-se agamia, que é a relação que as pessoas hoje estão tendo entre si, independente do gênero, que elas não estão querendo mais casar e não estão querendo mais ter filho. Né? E isso, para a gente, né, que estuda a doutrina espírita, para a gente que estuda o Livro dos Espíritos, a gente se preocupa. Por quê? Porque a partir do momento que a gente não tem a convivência, o lar, a família, a gente começa a ter o risco da recrudescência do egoísmo. Porque nós conhecemos que a família, como entidade, como egrégora familiar, onde pessoas se reuniram, vieram ali por uma grande finalidade. Nada mais de que nessa jornada juntos, sermos pessoas melhores. Então, é dentro dessa célula máter, desse núcleo que a gente está e que a gente veio, é que a gente vai trabalhar todas as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades e também ampliar as nossas virtudes. Então, quando a gente pensa em família, e aí eu peço ajuda ao livro Pensamento e Vida, a gente vê que a gente tem a família consanguínea entre os homens, que pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos esses agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve. Ou seja, é aquela família de sangue, onde cada um de nós, que teve um pai, que teve uma mãe, foi originado e que se juntaram nessa encarnação para poder viver essa jornada que se chama vida nessa encarnação atual. E o detalhe é que a gente carrega reflexos que são condicionamentos agradáveis ou até desagradáveis, porque muitos dos nossos desafetos estão dentro da nossa família. Pode ser um irmão, pode ser um pai, pode ser uma mãe, né? E que muitas vezes o pretérito, né, que é o nosso passado, nos devolve. Ou seja, nós que acreditamos em reencarnação, a gente entende que muitas vezes um pai, um filho, né, é alguém que a gente precisava reajustar na relação e o passado nos traz de volta nessa encarnação presente para que a gente possa se restabelecer emocionalmente com aquele ser. Então, essa é a família sanguínea. E existe uma família diferente, uma família que se une no pensamento. E assim, é na esfera do grupo consanguíneo que o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio. Ou seja, na linha mental que se caracterizam as tendências. O que o Emmanuel quer dizer com isso? Quer dizer que a gente tendeu a se unificar de acordo com os pensamentos. Então, esses espíritos que vieram nessa família tiveram afinidades na forma pensamento. É muito comum famílias onde tem pessoas que são músicos. E aí você vê que a avó é música, o pai é músico, o tio é músico, e nasce um menino que também gosta de música, de tocar um instrumento. Né? Você vê na área militar, é muito comum que você tem toda uma família que tem às vezes um pai que serviu o exército, que tem um filho que também gosta do regime militar, e aí a gente se pergunta por quê? Será realmente que só pelo fator de conviver juntos, ou será que esses espíritos não já eram afins dessas situações e resolveram
dentro do planejamento reencarnatório, vir para a Terra e somar esses gostos, né? Essas tendências que cada um de nós temos. Então, é assim que eles se aglutinam e que se afinam nas atividades e nas inclinações. Afinal, nós adoramos quem gosta das mesmas coisas que nós gostamos. Não é verdade? Quem torce pelo Flamengo que não gosta de estar junto com o pessoal que é do Flamengo? Quem torce pelo Palmeiras que não gosta de estar junto com o pessoal do Palmeiras? Né? Já aconteceu com vocês? Às vezes está numa fila, aí começa a trocar ideia e daqui a pouco descobre ali pela afinidade, você, vem cá, tu é espírita? Aí o cara soa, aí pronto. Aí começa a conversa e tal, e aí parece que muda, aquela afinidade aumenta, né? Então, nós temos essa tendência de gostar de quem gosta das mesmas coisas do que a gente gosta. Quando a gente encontra uma pessoa que gosta de coisas muito diferentes, a gente olha e diz, mas que pessoa esquisita, né? A gente gosta de pessoas iguais a gente, isso é natural. Então, assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, que já conseguimos desenvolver, por intermédio do amor louvável, mas também através das algemas, do constrangimento, tá certo? E da aversão nas quais recolhemos de volta. Ou seja, quantos de nós somos trazidos, presos, àqueles entes queridos, né? Que uma outra vida fizeram alguma coisa com a gente, ou que nós fomos algozes. E é o que eu sempre digo, meus irmãos. Quem bate, esquece. Agora, quem apanha, não esquece. Então, isso bem acontece. Então, a gente traz de volta clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de muito trabalho e sacrifício essa relação com sacrifício e paciência. Quantos de nós, todas as famílias aqui, tem uma pessoa na família que não se afina, que tem um relacionamento mais conflitivo? Então, a relação familiar, ela tem essa característica. No livro Despertar do Espírito já nos fala que a fornalha mais preciosa para o amoldamento do caráter e da personalidade é o lar. Ou seja, é lá aonde se molda esse caráter através das próprias convivências do dia a dia. Então a gente precisa receber pessoas para sublimar nossas vicissitudes. Então eu falo agora para a galera aí que não quer casar, que não quer ter filho, que o mais importante de se constituir uma família nessa encarnação é você ter a estrutura de estar junto com esses seres e se moldar. E ter a capacidade de esquecer um pouquinho de você e começar a se dedicar um pouquinho ao outro. Por isso que é importante. Afinal de contas, é diferente. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Se eu falar para vocês do que é ser pai, é uma coisa. Agora, se eu falar para esse garoto que não é pai, ele não vai conseguir entender muito bem. Por mais que ele se esforce, só quem vive, quem passa pelos perrengues, é que sabe como é ser pai, do mesmo jeito que as mães só sabem o que é ser mãe quando se é mãe. Então, assim, a gente dentro desse processo, a gente aprende os desafios do conviver. Quais são os desafios do conviver? O que é que vocês veem nessa foto? Diversidade. Pessoas diferentes, com semblantes diferentes, com gostos diferentes e com jeitos diferentes. E aí, nesse momento que a gente se encontra com a diversidade, a gente se depara o quê? Com a desestabilização das relações familiares. Porque por mais que as pessoas são afins, elas têm conflitos. Então, a gente traz aqui o que Joana, nesse livro Despertar do Espírito, nos coloca. Quando não vicejam sentimentos felizes na família, que se apresenta dispersiva ou sempre mal disposta,
egoísta ou agressiva. A melhor terapia para um bom relacionamento é aquela que não envolve emoções, evitando dilacerações sentimentais. O que ela está querendo dizer com isso? Quando o bicho pega, quando a confusão começa, a melhor coisa a fazer é calar. Porque senão, tu toca fogo na fornalha, e aí o que acontece na relação familiar? Você acaba dizendo coisas que você não consegue mais reverter. Afinal, uma pedra tirada, uma flecha lançada e uma palavra proferida não tem como voltar. Você pode até pedir perdão, pedir desculpa, mas a palavra já foi dita. Quantos de nós, se a gente for colher aqui, tem uma ocasião, tem um fato que aconteceu na infância, uma palavra que o pai disse, um momento em que o pai falou que aquela situação decepcionou ele, ou que magoou ele, que nós carregamos da nossa infância pretérita até os dias atuais. Cada um de nós tem momentos que a gente carrega. Então, assim, é nesses momentos que a Joana fala, onde estão esses sentimentos que não trazem felicidade, que a gente precisa se acalmar. Então, entender, calar, deixar o outro expor se ele está com raiva e deixar para o momento seguinte. Falo isso não porque aprendi, mas porque estou aprendendo como todos vocês. Tá certo? Então, são palavras e gestos de ternura que caracterizam pela forma brutal de comportamento. A gente tem que ter muito cuidado para não colocar mais fogo ainda. E esse camarada aqui, o Arun Gandhi, o neto do Mahatma Gandhi, fala o seguinte: com frequência não reconhecemos nossa violência, porque somos ignorantes a respeito dela. No fundo, a gente não tem noção da violência que a gente causa. Porque ele fala o seguinte: a gente pensa que a gente só é violento quando a gente bate, né? Quando a gente espanca, quando a gente guerreia, quando a gente dá uma facada, quando a gente dá um tiro. Não. Muitas vezes o que a gente fala machuca muito mais do que uma pancada. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas nossas relações. E para isso, a gente tem que praticar dia após dia a nossa comunicação não violenta, construindo pontes ao invés de muros. Então, assim, a primeira coisa, calar, procurar observar a situação. Às vezes não é o momento de falar e a gente tem que aprender a disciplinar. Tem como esperar isso do outro? É a nossa tendência, né? A gente sempre quer esperar isso do outro. Mas a gente tem que entender que essa construção está dentro de cada um de nós. Somos nós que temos a decisão se vamos construir pontes ou construir muros para uma relação que, a cada dia que passa, pode ficar mais conflituosa e mais difícil. Então, nesse processo, a gente tem que buscar o quê? Retroalimentação. E o que é isso? Eu influencio o outro e o outro me influencia. A gente precisa começar a aprender a dar feedback, a dizer para o outro o quanto o outro é especial, o quanto o outro tem coisas positivas na vida, o quanto o outro te agrega como pessoa. É muito comum que a gente, muitos de vocês já devem ter escutado a seguinte definição: eu vou encontrar uma pessoa para casar que seja igual a mim. Já escutaram isso? Já pensou que coisa tediosa? Uma pessoa que gosta da mesma coisa, uma pessoa que concorda com tudo que você gosta, deve ser terrível, né? É tipo casar consigo mesmo, né? Deve ser um tédio, né? Agora, muita gente fala assim: eu quero casar com uma pessoa que seja diferente de mim, que me complemente, que seja o meu complemento. E quando essa pessoa se for? Aí, o complemento aqui, quebra.
E eu vou te falar um negócio. Dificilmente, nós que somos casados, os casais vão embora juntos. Normalmente, alguém vai primeiro. E aí o que acontece? A gente precisa se bastar por si só. Então, nós casamos para que possamos fazer o outro feliz. Para que dentro da nossa completude, a gente junte com a completude do outro e possa cada vez mais engrandecer a família, engrandecer o lar. Então, esse negócio de que, você é o meu complemento, muito cuidado. Porque um dia esse complemento vai embora, pelo menos da terra. E aí você pode ficar muito ruim. Então, assim, a gente precisa entender que se a gente está bem só, né, com o outro, tudo vai ficar mais fácil. Sabe aquela história que o outro que diz que vai casar para ser feliz? Esse daí está ferrado, né? Porque a gente precisa ser feliz e casar. Porque se a gente colocar toda a nossa expectativa de felicidade no outro, é muita covardia, né? A gente vai se decepcionar. Porque o outro tem problemas, o outro tem também as dificuldades. E aí eu pediria que cada um de vocês, que vocês fechem os olhos e que vocês possam agora, nesse momento, se lembrar das 3 coisas que você mais odeia nas pessoas da sua família. Aquelas manias que você não gosta e que são extremamente desagradáveis. Aquelas características que você detesta. Seja o egoísmo de alguém, seja o orgulho de alguém, seja qualquer característica que você não gosta. Vocês pensaram? Agora pensem nas 3 coisas que vocês mais gostam, nas pessoas que vocês mais amam nessa vida. Seja que elas são amorosas, que elas são companheiras, que elas são fiéis, que elas são amigáveis, que elas são tenras. Pensaram? Podem abrir os olhos. Eu diria, meus amigos, que todas essas características que vocês pensaram, cada um de vocês também tem. E é por isso que a gente consegue enxergar no outro. Então, assim, quando a gente não consegue enxergar no outro, aí minha mulher vai dizer, faça terapia, né? Faça terapia, porque aí você vai descobrir tudo isso, né? Eu recordei uma coisa bastante interessante na terapia, que até trago aqui de uma forma ilustrativa para dizer para vocês. Eu sempre tive muita dificuldade, às vezes, de lidar com pessoas muito agressivas, né? E eu descobri que eu mesmo tenho essa agressividade. Olha que coisa interessante. E mesma coisa que eu não gosto no outro, eu tenho dentro de mim. Então, o que é que Joana fala? Que o próprio homem ignora o distúrbio de que é portador. A gente não reconhece. Detendo-se invariavelmente no tormento em que se debate, sem a capacidade de discernir, ou seja, de diagnosticar nele mesmo, para avaliar o dano que produz no grupo onde se encontra. Ele não consegue ver o quanto ele tem a melhorar, o quanto ele tem de defeito. Nem compreensão do quanto necessita para auto-superar-se e agir corretamente. E como é o nome disso? Cegueira. A gente fica cego de nós mesmos. Nós não conseguimos nos enxergar. O quanto somos ignorantes, o quanto somos grosseiros, e desse modo a gente não consegue evoluir. Então, alguns fatores nos levam a isso. E essa foto é interessante, que eu perguntei ao Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft, a seguinte coisa: crie uma foto. Você pode procurar, você não vai encontrar essa foto em lugar nenhum. Se eu pedir para criar. Crie uma foto com o tema de egoísmo na família.
olha o que me apareceu. Todo mundo à mesa, um com tablet, com celular, todo mundo no seu mundo, na sua tecnologia. Então, a própria ferramenta da Microsoft já entende o que é egoísmo, né? Então, o Livro dos Espíritos, no item 913, fala que entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Então, assim, a maior virtude que a gente possa ter é realizar as coisas dentro da família sem o interesse pessoal. É fazer por amor. Fazer de forma desinteressada. O outro, o orgulho, né? Será que a gente vê o quanto precisa melhorar os nossos defeitos? Ou será que a gente é muito superior e não consegue enxergar tudo isso? Então, esse orgulho nos leva a achar que precisamos receber pessoas perfeitas. O orgulho faz com que a gente pense que o errado só é o outro e que nós somos o rei. A partir do momento que a gente passa a ter um olhar diferente sobre as outras pessoas, a gente passa a ter um olhar diferente sobre cada um de nós. Tá bom? Então, essas duas principais potências negativas, que é o orgulho e o egoísmo, são os grandes destruidores dessa célula familiar. E aí a gente se pergunta, qual o grande projeto dos espíritos obsessores, perturbadores em relação à sociedade? Qual o grande objetivo? Qual o núcleo que eles têm que atingir? A família. Se eles querem destruir a sociedade, eles vão atacar a família. A família é esse núcleo que é alvo. E como é que eles conseguem fazer isso? Através dos estímulos aos nossos próprios defeitos, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo. É de tal ponto que Raul Teixeira nos fala que as famílias têm sido alvos de ataques espirituais. Quem nunca aqui sentiu, durante a semana, situações em casa, que a gente vê que o pessoal começa a desalinhar, começa a vir essa confusão, é de um jeito que até os cachorros, quem tem gato, cachorro dentro de casa, é influenciado. Sabe? Vocês já passaram por isso? Ou só sou eu? Então, assim, a nossa paciência ela é testada ao limite. Nós somos colocados à exaustão. Né? Parece que tudo corrobora para que a gente se desalinhe, para que a gente se desarmonize. Então, é por isso que a gente tem que ter o cuidado, né? O cuidado real e começar a praticar algumas coisas. Uma delas é o exemplo. Quando a gente começa a usar o exemplo, né? E aqui a figura nos mostra, quando crescer você vai aprender a valorizar a vida. Obrigado, Pai. É através do exemplo que a gente muda as relações. Até porque Francisco de Assis já nos dizia que as palavras convencem, mas só os exemplos arrastam as multidões. Então são eles, são as atitudes que nós tomamos é que mudam as relações familiares. E aqui a gente traz, de forma muito sucinta, a lição do amor, a lição do porco-espinho, né? Do casal de porco-espinho, que traz, numa relação de proximidade, uma relação também de criação do individual de cada um. Porque cada um aqui tem um sonho, cada um tem um jeito, cada um tem um gosto, cada um tem um prazer de fazer uma coisa. E na relação do casal, a gente não tem como aquilo ser tudo igual.
Às vezes um gosta de moto, às vezes um cara gosta de pescar, a mulher não gosta. É muito difícil você encontrar um casal que os dois gostam de pescar. É quase que um milagre, né? Assim. Mas existe. Eu já vi, né? Outro dia eu vi um casal que os dois eram atiradores. Poxa, é pouco provável, mas tem, né? Então, por mais que existam afinidades, o que acontece quando dois porcos espinhos se aproximam demais entre eles, sem deixar espaço? Cada um vai ferir o outro. Então, a gente precisa amar, a gente precisa estar junto, mas a gente precisa dar espaço para o outro, construir a caminhada dele, caminhar juntos, numa proximidade segura. Olha como isso é interessante. Então, a lição do porco-espinho vem nos mostrar, e aqui ele pergunta, né? Como é que eles conseguem estar juntos, né? Então ele fala, nós não teríamos conseguido sem o nosso estojo de primeiros socorros, que é o quê? O amor, o perdão, o respeito da individualidade. Nós vamos se machucar de vez em quando? Vamos. Vamos invadir a vida do outro. E aí o que acontece? Vem lá um espinho na gente. A gente leva outro também. Então, dentro dessa farmacinha aqui, tem que existir amor, tem que existir perdão, tem que existir altruísmo. E para ficar mais recheado ainda, tem que ter evangelho. Porque a gente começa a ter entendimento. Não é verdade? Então, à medida que a gente melhora, gente, concluindo, a nossa família também melhora. Esse é o nosso mapa. Se a gente começa a melhorar, a gente vai ver que a nossa família melhora também. Ah, mas eu preciso fazer acupuntura, faça. Eu preciso ir para o passe, vá. Eu preciso ir para um psiquiatra, vá. Eu preciso fazer terapia, procure minha mulher. Faça o que for necessário, tá certo? Para que você fique bem. Porque se você começa a ficar bem, a sua família vai melhorar. Tá bom? Então, para fechar, tá certo? Eu vou passar para vocês um videozinho aqui curto, que mostra um pouco também dessa relação que a gente tem. Bacana, né? Trabalho mais difícil do mundo é o melhor trabalho do mundo. Então, construir uma família é isso, né? E essa propaganda da Procter & Gamble,
que traz uma homenagem aí às Olimpíadas, nos mostra isso. É uma homenagem também às mães, porque vocês viram o quanto essas mães fazem pelos filhos, o quanto elas fazem por cada um de nós. E eu só tenho a desejar um feliz Dia das Mães para todos vocês que são mães e que estão aqui nos escutando, para aquelas que estão encarnadas, para aquelas que já desencarnaram e continuam mães, né? Para a nossa mãe querida Maria de Nazaré, que ainda hoje olha por todos nós e nos tem como filhos queridos, amados, e que ainda hoje emana amor e ajuda a todos aqueles do planeta Terra. Que Deus abençoe a todos e uma boa noite. Que assim seja.